essa pessoa maravilhosa que é Jesus, e por onde Jesus passou, Jesus trouxe vida, trouxe alegria, trouxe compreensão, trouxe esperança, e a maior esperança, esperança de futuro, esperança de vencer, como diz a Bíblia, o nosso maior inimigo, que é a morte. E a gente vive em um mundo consumista, materialista, que quer dizer para você que você é eterno aqui na terra, que nada acontecerá contigo. Você deve viver de pensamentos positivos, que tudo vai dar certo, mas o que nós vemos é as pessoas sofrendo, adoecendo, pessoas que não sabem cuidar da sua saúde, pessoas que vivem para o corpo, vivem para o coração, destroem os seus futuros, e pessoas que morrem, né? Nessa semana mesmo perdi um amigo meu de colégio, muito boa gente, e da minha idade já morreu. Eu ainda estou pensando em viver mais uns 50, né? Mas nós sabemos que estamos em uma fila, e essa fila nós não sabemos em que lugar da fila nós estamos. Se estamos já na beira da cova ou se estamos longe da cova, né? Por isso que o mais importante é a gente seguir o exemplo de Jesus. Jesus veio por 3 anos, teve o seu ministério aqui na terra, pregando o projeto de Deus, e deixou claro que o mais importante no projeto de Deus é você se preparar para receber a ressurreição e a vida eterna, que não é uma promessa, não é uma promessa, é uma realidade. É tão realidade que Jesus morreu para mostrar que era possível a ressurreição. Jesus poderia ter adiado a sua morte, Jesus poderia ter evitado a sua morte, mas ele deixou claro: eu vim para cumprir as Escrituras, eu vim para dar o exemplo, eu vim para mostrar o quanto é importante a Bíblia que Deus escreveu, aquilo que está escrito na Bíblia, e ele morreu por isso. E os discípulos que entenderam também morreram por isso, não se importaram. Como o apóstolo Paulo falava: para mim, morrer é ganho. Por quê? Porque ele sabia que ia sair de um projeto provisório, de um projeto falido, de um projeto ilusório, que na verdade a grande ilusão é a vida do corpo e a vida aqui na terra. Muitas pessoas falam: poxa vida, mas você acredita que vai ter vida depois, que você vai viver depois? Que é o que se prega no mundo hoje, que você não precisa acreditar em nada. Aliás, você não precisa nem de ter relacionamento com Deus, não. Nesses dias tinha um crente falando para mim: não, porque Deus só atende a gente em coisas grandes necessidades. Então, quer dizer, ele subestima o projeto de Deus, subestima a palavra de Deus, que o que está escrito na Bíblia é tão importante, que Deus deixa claro que a palavra dele vai se cumprir, nem o jota, nem o tio passará, tudo que está escrito vai ser honrado por Deus, porque foi Deus que escreveu. Então ele vai honrar essa palavra é real, ela é verdadeira. Quando você traz ela para a sua vida, você vê o tanto que ela é importante. São mais de 2000 anos que essa palavra de Jesus foi pregada, mais de 3.500 anos que a palavra da Bíblia começou a ser pregada, começou a ser escrita, e até hoje está aí. As pessoas evoluíram, o mundo evoluiu, as pessoas se acham cada dia mais sabidas do que os antepassados,
Estamos na era da tecnologia, nanotecnologia. No entanto, o homem continua o mesmo, a palavra de Deus continua a mesma. Quando você traz ela para a sua vida, você vê o quanto ela é importante. É uma palavra tão poderosa que nada nem ninguém conseguiu acabar com ela. Mataram quem pregava ela, mataram os profetas, mataram os discípulos de Jesus, mataram Jesus, jogaram muitos em calabouços, bateram em muitos. Até hoje cristãos que pregam a palavra de Deus são sacrificados, são mortos, são espancados, porque o projeto do mundo, como Jesus fala, eu não sou do mundo, e Jesus fala, você que me ama, você que ama a minha palavra, o meu projeto, você também não é do mundo. Então o mundo vai te odiar, porque o projeto do mundo é mentiroso, o projeto do mundo é falso, o projeto do mundo é para te escravizar, é para te enganar, para não deixar você ser feliz nunca. Porque lá na frente você vai se arrepender, você vai se decepcionar com muita coisa que o mundo te ensinou. O mundo te ensina a beber. E igual hoje eu estava vendo um depoimento de um senhor de 56 anos de idade que é alcoólatra desde 12 anos. Nunca conseguiu deixar de ser alcoólatra, né? Chorando, triste. Então, o mundo engana você, prometendo para você que a felicidade está em dar prazer no seu corpo, em saciar o seu coração enganoso, mas você vai se deparar lá na frente com a morte. É castelo de areia, castelo de areia. Você vai correr atrás do vento, atrás de ilusão, atrás de mentira. Cheque sem fundo não paga a conta, meu irmão. Então, nós somos chamados por Deus para vivermos dentro da realidade, dentro do projeto do homem, dentro da verdade. Por isso que Jesus fala sobre a verdade. E nós temos que perseguir essa verdade do ser humano e lutarmos contra tudo e principalmente contra nós mesmos. Contra nós mesmos, antes que o cordão se arrebente, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, antes que você não tenha mais força para mudar nada, antes que você se arrependa. Por isso que a Bíblia fala produzir frutos dignos de arrependimento. Nós temos que saber ter freio. As pessoas hoje pregam contra o casamento, as pessoas criticam as mulheres casadas o tempo todo, mas a mulher é o ser que bota freio, porque se deixasse pelo homem, ele saía fazendo filho por aí, mas não cuidava de nenhum, saía só em busca de prazer nesse mundo aí, não tinha responsabilidade com nada. E a mulher está ali para botar freio. O homem precisa de freio, o ser humano precisa de freio, o ser humano precisa de volante para ser dirigido, o ser humano precisa de leme para andar no rumo certo. E o que nos dá essa direção correta é a palavra de Deus, é a única palavra na terra que pode levar a gente à ressurreição, à vida eterna, é a única palavra na terra que pode dar felicidade de verdade. Porque aquele que crê, ele jamais será decepcionado, ainda que venha a doença, ainda que venha a calamidade, ainda que venha a morte, ele vai enfrentar tudo com a esperança, porque ele crê na promessa de Deus, ele crê na palavra de Deus. Não se deixe enganar, irmão. O projeto de Deus é maravilhoso. Nós estamos lendo o livro de João, capítulo 19, que diz a palavra do Senhor assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados
tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Irmãos, aqui é uma passagem muito triste, a maior tragédia que já aconteceu na humanidade, que o ser humano fez pelas suas próprias mãos, pelos seus próprios sentimentos, foi essa atitude de pegar uma pessoa que só pregou bem, uma pessoa que vivia para os outros, uma pessoa honesta, decente, correta, perfeita, pura, bondosa, carinhosa, caridosa, e açoitar, bater, chicotear, esbofetear, prender, humilhar perante todo mundo, em nome da religião, em nome do poder, um poder falso, passageiro, uma religião que não foi criada por Deus, porque Deus não criou nenhuma religião. E essa tragédia mostra o quanto o homem é ruim, o quanto o homem é miserável, aonde o homem pode chegar com seu egoísmo, com seu egocentrismo, com seu radicalismo, que amanhã pode ser você, amanhã pode ser seu filho. Isso é um absurdo. Nós temos que olhar para essa palavra e olhar com indignidade, saber que somos seres miseráveis, seres cruéis, terríveis, porque alguém tem poder para determinar que você, mesmo sendo inocente, deve ser espancado, humilhado, chicoteado, esbofeteado, crucificado. Sabe o que é a crucificação, irmão? Você sabe por que o romano fazia a crucificação? Porque a crucificação não matava a pessoa na hora, não. Às vezes a pessoa ficava 2, 3 dias na cruz lá, agonizando para morrer. Já fazia a crucificação para isso mesmo, para mostrar para as pessoas que quem mandava era eles. E se você fizesse alguma coisa contra eles, desobedecesse qualquer lei que eles criassem, você ia ser crucificado por nada. E ninguém queria, porque muitas pessoas ali não tinham medo de morrer, eram pessoas acostumadas a lutar, a enfrentar uma guerra corpo a corpo, espada a espada. O cidadão ia, dava espadada para lá, espadada para cá, sabia que estava arriscando morrer, tudo bem. Agora, quem queria ser pregado numa cruz e ficar 1, 2, 3, 4 dias ali agonizando, morrendo de dor? Ninguém queria. Então você vê o ponto que chega a mentalidade do ser humano para ter o poder. E aqui o romano estava em terra estranha ainda, terra dos outros. Entrou na terra dos outros para poder tomar tudo que os outros tinham, força, na maldade, e ainda, para dar exemplo, matava as pessoas cruelmente, crucificadas. E assim nós vemos até hoje a União Soviética e a China sonhando em entrar no nosso país, em entrar em vários países e nos escravizar e nos destruir, assim como fizeram com Cuba, com a Venezuela, e vai por aí afora. E o crente não acorda para isso, não é? Louvado seja Deus. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Apesar de não achar crime algum na pessoa, ele se deu o direito de chicotear essa pessoa, de esbofetear essa pessoa, de colocar uma coroa de espinho nessa pessoa, de cuspir nessa pessoa. Que é isso?
Saiu, pois, Jesus para fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucificam, crucificam. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Olha que igreja maravilhosa, né? Sumo sacerdote santo, tudo santo, deve ter sido tudo canonizado, né? Mandando crucificar, matar cruelmente uma pessoa que não cometeu crime algum, não fez nada de errado. Que maravilha! Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Aqui eles usaram o que estava escrito lá em Levíticos capítulo 24, versículo 16. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. E disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabeis tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Aqui, irmãos, nós vemos um exemplo do quanto que o bandido é sem vergonha, do quanto que o bandido, o psicopata, o sociopata, ele é unido. Você vê que aqui, esse sumo sacerdote, o sacerdote que é Caifás e Anás, e os seguidores deles estavam ali, pedindo a Pilatos que crucificasse Jesus. Eles eram contra César, porque César era o imperador romano que tomou a cidade deles, tomou a terra deles, tomou tudo deles. Mas para matar um inocente, eles se unem ao inimigo. Você vê o ponto que eles chegam, a sem vergonhice que é. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotus, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles baradaram: tira, tira, crucificam. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão a César. Que absurdo, né? Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram Jesus e o levaram. E levando ele às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os apóstolos, os soldados, crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes
e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns para os outros: não a rasguemos, mas lancemos sobre ela sortes, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Aqui essa profecia estava escrita no livro de Salmos, capítulo 22, versículo 18. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Aqui é mais um motivo, irmãos, para vocês entenderem que a Bíblia a gente tem que ler ela toda, da primeira página até a última, que a Bíblia é texto e contexto, que a Bíblia não foi feita para ser entendida, mas foi feita para ser lida. E quando você quiser estudar a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia pela Bíblia. Quem lê essa passagem que eu estou lendo aqui, não sabe quem é esse discípulo, o discípulo que Jesus amava. Não falou o nome dele aqui no livro de João, mas em outros livros da Bíblia fala quem é ele, que é João. E aqui também, quando fala de Maria Madalena, não diz que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Então, para você entender a Bíblia, você tem que ler a Bíblia pela Bíblia. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. Essa profecia estava no livro de Salmos, capítulo 69, versículo 21. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Aqui você vai ver uma citação sobre esse fato, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, e no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 16, que inclusive deixa claro que a cruz é um símbolo maldito, porque diz ali: maldito é aquele que é pendurado no madeiro, pendurado na cruz. A cruz é símbolo de maldição. A cruz não é símbolo de crente, não é símbolo de quem serve a Deus, não. A cruz é um símbolo de crueldade, é um símbolo maldito. Nós lembramos de Jesus pelo sacrifício que ele fez de aceitar morrer na cruz com sofrimento e dor, por amor do ser humano. Mas nós não usamos o símbolo da cruz, porque o símbolo da cruz é o símbolo do demônio, o símbolo do inferno. Não é símbolo de cristão, não. É só ver se um filho de alguém for morto por uma moto, ou for morto por um carro, ou for morto por uma faca, essa pessoa vai ficar, né? Um filho leva 20 facadas, eu quero ver você pegar, fazer uma faca igualzinha que matou ele, e ficar pendurado no seu pescoço, para você ficar lembrando, entendeu? Isso é coisa de religião, não tem nada a ver com Bíblia, não. Adoraremos a Deus em espírito e em verdade. Não há nada na terra que possa se comparar a Deus, nem nada de material na terra pelo qual possamos usar para lembrar a Deus. Deus é espírito.
Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aqui você vai ver essa citação no livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, livro de Apocalipse também, capítulo 1. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Por isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Aonde que diz nas escrituras? Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 46, livro de Números, capítulo 9, versículo 12, livro de Salmos, capítulo 34, versículo 37. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Aqui cita Zacarias 12, 10, cita livro de Apocalipse, capítulo 1. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. E então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus, para se cumprir também uma profecia que se encontra no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 9, e também esse sepulcro, ele era de José de Arimateia. Entendeu, irmãos? Então, a Bíblia é um livro maravilhoso, matematicamente perfeito, é um projeto maravilhoso para nós. Eu sei que a dificuldade para você amar a Bíblia é muito grande, a dificuldade para ler a Bíblia é maior ainda, mas não há outro caminho a não ser pela palavra de Deus. Só lendo a Bíblia, amando a Bíblia, trazendo essa palavra para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa, que você vencerá e será transformado em um ser humano, à imagem e semelhança de Deus, como Jesus fala: ser perfeito como eu sou perfeito, ser santo como eu sou santo, né? Conhece a Bíblia que você será liberto e será transformado. Amém?